Bom, de qualquer forma, essa live vai ficar gravada e eu tô participando de um. Puta, acho que não dá pra dizer que é um curso, é um pouco além disso e rolou um desafio pra gente começar a gravar live. Eu já tô planejando, né? Começar a fazer produzir algum tipo de material pra deixar aqui na internet e eu fui desafiado a já começar hoje. Na verdade, já rolou o desafio, eu falei, bom, vou ficar pensando muito não, vou começar a fazer porque, por histórico, eu me conhecendo quando eu demorei para tomar ação, foi complicado. Eu demorei demais e algumas coisas eu acabei nem fazendo. Então, qual que é é uma espécie de programa, eu tô começando a falar um programa, eita nós, que eu tô começando a fazer e o nome dele vai ser Rebenta no On. Opa, fala Guli, beleza? Então, Rebenta no On, Rebenta no Online. Esse ano foi um ano muito louco, que eu comecei muito assustado, sei lá. Enfim, e no final das contas foi melhor do que eu poderia imaginar. E aí numa dessa que eu fui fazendo um monte de coisa. Enfim, não sozinho, eu e a Natalia, minha esposa, a gente foi fazendo bastante. Foi incrementando aqui o nosso trabalho e a gente conseguiu um determinado resultado. Que nesse momento, tipo, a gente não sabe ainda direito como que vai ser o ano que vem, mas se for algo semelhante ao que foi nesse ano, eu acredito que tem muita. De frente com o dia. Eu acredito que tem bastante oportunidade e que eu quero ajudar de alguma forma, né? Então, vai ser basicamente algumas coisas que eu fiz na prática que deu resultado, que eu acredito que independente do ramo, são coisas para quem tá querendo iniciar, sabe? Quem tá tomando coragem, não sabe direito como dar esse start. Eu acredito muito no poder da ação e quando você começa a fazer as paradas, as coisas começam a acontecer. Você vai captando mais informação, vai implementando cada vez mais, vai vendo cada vez mais oportunidade. E o ambiente da internet, se você fizer, eu acredito muito nisso, né? Se você seguir ali o passo a passo, naturalmente vai ter um crescimento. E aí se ele vai ser acelerado ou não, aí vai depender muito do seu próprio trabalho, né? Vai depender bastante de você e prestando atenção nas oportunidades que vão aparecer para o ramo que você conhece, né? Então, enfim, eu vou contextualizar um pouco aqui o que foi que aconteceu esse ano, que eu acho que é uma boa forma aí da gente começar. De qualquer forma, são desafios de lives e de conteúdo que eu vou fazer, então essa vai ficar gravado, vou começar a trabalhar colocar no YouTube também, então vai ter live por lá também, vai ter outros conteúdos gravados, mas hoje é o desafio de, tipo, não pensar muito e faz. Tô com uma vergonha do cacete, mas tá valendo. Acho que tem aí o que acrescentar. Então vamos lá, começo do ano. Final do ano passado, a gente fica naquilo de vamos começar o ano bombando, tá? Não sei o que, você fica muito animado. E eu falei, bom, 2020 vai ser um ano bom pra caramba. Gabi, 2020 vai ser um ano bom pra caramba, né? Eu pensei, eu vou fazer o possível para que seja um ano maravilhoso. Tá, quando é em janeiro a gente já tem o que todo mundo achou que fosse um princípio de guerra. Falei, fudeu, a guerra vai acabar com a minha possibilidade de fazer alguma coisa que preste nesse mundo. E acabou que... Oi, Rúbia! E acabou que não teve guerra. Não teve guerra, então continua, segue o jogo. E quando é ali mais ou menos fevereiro, que começou a bater muito essa questão aí da pandemia, até que chegou aqui, né? Todo mundo já ficou bem preocupado, então não vai ter guerra, mas vai ter pandemia. Então agora tá tranquilo. E aí, para completar, na semana que começou, na semana antecedente do lockdown aqui, né, tipo, não, vai fechar tudo e tal, foi a semana que a empresa que a minha esposa trabalha fechou. E aí, tá tranquilo, né? Então, a gente tá no momento pandêmico, ali, eu já tava sem trabalhar, a gente já tava trabalhando em cima da minha marca, eu sou proprietário da Luft São Paulo, eu e a Nathalie, né, no caso. E aí que eu falei, ferrou.
Só que daí, nessa semana, já tava muito nessa coisa de todo mundo indo atrás de máscara. Como a gente tem uma pequena confecção, eu decidi, na verdade me fizeram decidir, porque começaram a perguntar se a gente ia fazer, né? Se a gente ia começar a fazer máscara. E numa dessas eu fiquei com um pouco de resistência, porque, tipo, olha que besteira, mas passou na minha cabeça que eu poderia estar meio que me aproveitando, sabe? Sei lá por que minha cabeça foi para esse lado. Então, pensei nisso, falei, pô, nesse momento, vou pensar em ganhar dinheiro com máscara e tal, né? Todo mundo correndo aí para se proteger, enfim. Até que eu parei, pensei e falei, cara, na verdade eu vou estar trabalhando, né? Não só eu. Então, a minha mãe, a minha costureira-chefe, que já me atura há uns bons anos aí, tem 4 anos que eu decidi ter a nossa marca. E aos trancos e barrancos a gente foi dividindo o tempo, né? De trabalhar para outras empresas e não me dedicava 100% para o que era meu, para o que era nosso. E aí não tem como, você não vai ter crescimento, exponencial. Não vai ter, vai ser difícil se você não tem o foco real ali no que você está fazendo, de você colher ali um resultado da hora. Só que até então você só vai perceber isso ou quando alguém te fala, ou quando você põe na prática, que realmente é assim que acontece, felizmente ou infelizmente, né? Não sei, mas é assim que acontece. Então, vieram perguntar pra mim, quem conhece, que sabe que a gente faz aí, tem a nossa marca de roupa, perguntaram se a nossa confecção ia começar a fazer. Isso foi um arroto da minha cachorra. Ia começar a fazer máscara. E aí foi meio que assim, de um dia pro outro, 3 pessoas perguntaram. Algumas pessoas já até conhecem essa história. E na terceira pessoa, na primeira eu falei, não vamos fazer. Na segunda, não vamos fazer não. Na terceira eu falei, bom, vamos fazer. A gente já tá fazendo, inclusive, né? Você tem preferência de cor? Fazer nada. Só que daí no mesmo dia eu já comprei tecido. E aí depois que eu fui avisar pra minha costureira-chefe, né? Conhecida como minha mãe também. Falei, mãe, vamos pensar em fazer máscara aí? Ela falou, já cortei uns tecidos aqui, já comecei a fazer. Eu falei, que ótimo, porque eu já comprei mais tecidos e tô mandando aí pra vocês. Tô escutando um retorno aqui. E aí, numa dessa que a gente começou a fazer, não tinha mais ou menos um modelo definido, e aí eu já comecei a ficar meio assim de ir pra casa dos meus pais, que é onde tem nosso ateliêzinho lá de costura. Eu comecei a comprar tudo pela internet mandando pra lá, e aí quando ficava pronto eles mandavam pra cá. Como a gente já tinha um site há algum tempo, comecei a alimentar o site, né? A gente tinha um boxzinho já iluminado pra você tirar fotos de coisas pequenas, e nem foi nada planejado, a gente já tinha aqui há um bom tempo, só que a gente não usava. E calhou de usar para as máscaras. E aí a gente começou a fazer. Logo em seguida, assim que a gente começou a colocar no site, não saiu, obviamente. Não é assim que funciona trabalhar na internet. Algo que eu também não sabia. Mesmo já estando há bastante tempo, a gente vendia muito diretamente, né? Não pelo site. E aí, vai alimentando o site, enquanto não estava dando um retorno ali, a gente foi espalhando para as pessoas que estão próximas da gente, né? Que a gente começou a fazer. E rapidinho, assim, já deu um resultado bacana, porque ninguém nunca usou isso, ninguém nunca foi obrigado a usar máscara, e de repente, antes de ser uma obrigação, era uma questão de cuidado. E todo mundo já estava usando, todo mundo estava procurando, então imagina, olha o tamanho do nosso país, a quantidade de pessoas que tem, e de repente algo que não era vendido tem uma demanda de mais de 200 milhões de pessoas que vão precisar começar a usar. Isso eu tô falando de uso não profissional, né? Essas que a gente faz de tecido mesmo. Então a demanda ia ser absurda, né? Então o que eu pensei vamos mexer a gente mesmo na nossa modelagem e procurar se diferenciar de alguma forma. E beleza, vai divulgando, a embalagem era super simples, era um plastiquinho só, porque não deu tempo de pensar em embalagem, né? Então vamos começar a fazer. Começou a sair bastante. Teve até uma amiga nossa, a Giana, que foi um ser extremamente abençoado, que só ela, eu não sei como que ela conseguiu alcançar tantas pessoas. E ela vinha aqui e tirava muita máscara, o que deu respiro, assim, pra gente ver que nem tudo estava perdido nesse ano muito louco, né? E isso dá esperança pra gente, deixou a gente mais animado. Até que passou mais ou menos um mês e o site começou a vender.
né? Então, só que no site tem algumas coisas que vale a pena a gente considerar, que assim, hoje é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa na internet 100% orgânico. Simplesmente você alimentar o seu site, sua rede social, e não vai ter ali um crescimento... o crescimento vai ser limitado, né? A rede social hoje em dia, e a internet de modo geral, ela vai fazer uma distribuição bem limitada. E aí, se você quiser que você coloque dinheiro na parada para aumentar o seu alcance. E eu sabendo disso, sabendo que não vende pela internet, assim de forma orgânica, a gente começou a vender. Eu falei, mano, como assim, velho? Tipo, não tá batendo o que todo mundo fala com o que tá acontecendo. Até que, tipo, eu lembro que foi a primeira venda que a gente fez, foi numa quinta-feira, à tarde, assim, do nada. Aí na sexta-feira saiu mais uma venda. Aí no sábado continuou saindo, aí até que teve um dia que saíram 2 vendas. E eu não tinha nem embalagem para enviar, não estava definida. Aí eu moro aqui perto de uma calunga, saio correndo para comprar a embalagem, envia. Fizemos a embalagem, tipo, ainda dava um pouquinho de cagaço, né? De, tô enviando uma parada, uma pessoa, eu não sei se a pessoa vai gostar, e eu também não vou ter ali um feedback. Tiveram as pessoas próximas da gente que foram pontuando algumas coisas, a gente já foi agindo meio que imediatamente. Então, na primeira reclamação dos elásticos, a gente já cancela esse elástico. Puta, mas tem rolo de elástico. Meu, mas não dá pra usar, não dá pra... As pessoas estão reclamando. Esquece, deixa esse elástico mais pra frente, a gente arruma uso pra eles. Começamos a usar um elástico que é bem mais macio, que a gente descobriu que dava até pra deixar a máscara ajustável. E beleza. A coisa foi caminhando e a gente começou a fazer venda pelo nosso site de um jeito que, pra mim, se alguém dissesse, tipo, tô fazendo... A gente começou a fazer uma média mensal, assim, de 2 vendas por dia, né? Então, fechando aí uma média de 60 vendas por mês, 100% orgânico. Isso, eu tentava conversar com algumas pessoas que tinham site pra saber até que ponto isso é normal, né? Porque até onde eu sabia, isso não ia acontecer, eu nem esperava. Mas a gente faz, sei lá, com alguma esperança, né? E começou a dar certo. Nesse tempo que a gente começou a sobressair na internet, teve a grande virada que foram empresas se interessaram pelo nosso trabalho. Então, o nosso site ele começou a ser um captador de vendas por atacado. E essa nem era... Assim, eu coloquei lá no site uma opção, mas sem muita pretensão. E começou a dar certo. Até que teve o modelo de máscara, que é o 3D, que é esse modelo aqui, ó. Né? Ele tem essa faixa que se sobrepõe, né? E tem as 2 abinhas. Esse modelo a gente fez desde o começo. E ninguém conhecia. Eu mesmo achei diferente, gostei e começamos a fazer. E ele não saía, né? Mesmo, nem pelo site, nem para as pessoas que viam pessoalmente. Mas a gente continuou fazendo. Até que de repente disparou o negócio. Começou a sair e até hoje, 95% das vendas é tudo desse modelo. E eu não tava entendendo por quê, né? Tipo, como assim? Primeiro não sai, de repente começa a sair pra caramba. Foi que eu percebi, eu não assisto muita TV, mas nesse meio tempo eu acho que já tinha uns 3 para 4 meses que a gente já tava vendendo. Eu fui pra casa dos meus pais porque a gente investiu em máquinas pra gente começar a vender um pouco mais, a produzir um pouco mais, porque já não tava dando conta, né? Então, assim que eu investi, eu comecei a costurar também. Não tinha o costume de usar essa máquina, esse tipo de coisa, não sabia costurar nesse tipo de máquina. Mas comprei, meti as caras e começamos a fazer. Aí ficou eu e minha mãe costurando, e a minha irmã, que eu nem citei, mas ela já estava na parada também, assim, começou a puxar um pouco mais. Como eu não estava indo lá no começo, eu pedi para ela ajudar a minha mãe, tipo, vai cortando e para minha mãe costurando. E aí que eu comprei a máquina, eu falei, bom, vamos lá, vamos costurar junto e a Gabi vai cortando. A Gabi que é minha irmã, né? E aí começou a dar certo, pegando algumas
encomendas de atacado para empresas e aí começa a dar aquele negócio da responsabilidade, né? De, tipo, será que eles vão gostar, não sei o quê. E a gente mandou bordar, ficou a coisa mais linda no final e a gente recebeu muito elogio, né? Eu acabei saindo aqui um pouco, tô viajando pra caramba, mas é porque eu acho legal contar essa parte. Então, tudo isso, aí a gente chegou em agosto para setembro. Todas, 100% das vendas que eu fiz de abril até setembro, final de setembro, foi 100% orgânico. Sem colocar R$ 1 em distribuição em nada, né? Então tem várias formas de você conseguir acompanhar o seu resultado pela internet. Tem o Google Analytics, que é uma baita ferramenta que você consegue rastrear tudo que acontece no seu site e isso te dá insight pra caramba. Mas enfim, sem fazer nada, tipo, eu ainda tava meio que impressionado. E quando eu falo que eu tô impressionado, não é que a gente tava vendendo pra caramba, rios de dinheiro. Não é. Era o simples fato de estar fazendo venda sem colocar dinheiro. O que todo mundo falava que isso não acontecia mais, tipo, a gente tava fazendo. E numa dessa que eu percebo que, há muita coisa, tipo, há muita possibilidade. Isso que eu tô falando de máscara, não só pra mim, mas pra outras pessoas, ou enfim, pra você começar a empreender pela internet, porque todo mundo teve que ficar em casa. Basicamente, quem ficou em casa ficou na internet. Então imagina o quanto não foi o aumento, né? Só pra vocês terem uma ideia, o que de repente justifica a gente conseguir vender bem no orgânico, é que em agosto a gente bateu o recorde de crescimento no e-commerce no Brasil. Então foi estimado ali que mais de 20 milhões de pessoas compraram pela primeira vez na internet. Então assim, a gente já está falando de um público de mais de 100 milhões de pessoas. De repente vem mais 20 milhões, tipo... Cara, isso é um absurdo se você entende a questão ali da abundância e eu já fui entendendo um pouco mais de como funciona a internet nesses anos e colocando na prática eu acabei vendo melhor, o que justifica o que deu certo. Só que tipo, não dá para levar isso como uma regra. A gente faz uma otimização chamada SEO, que é uma parte chatinha, burocrática que você faz com cada um dos produtos, que é para você otimizar para quando a pessoa jogar lá no Google, por exemplo, máscara de tecido, para que eu seja bem ranqueado, para que eu apareça ali nos primeiros. Isso é bastante importante, só que o crescimento orgânico, ele vem... Tem várias coisas que você precisa considerar e ele vem no decorrer do tempo, é longo prazo isso. E se você quer retorno a curto prazo, você faz a campanha paga, que é literalmente bateu, levou. Na hora que você dá o ok na campanha lá no Google ou no Face, a distribuição é imediata. Tipo, não tem ali o tempo de aprovação, mas isso não leva nem 5 minutos e você já começa a ter distribuição daquilo que você está divulgando, seja produto, seja serviço, ou seja um conteúdo que você está criando. E aí, para mim, ainda muito novidade, eu sem entender o que estava acontecendo, mas entendendo e pesquisando, para tentar entender por que aquilo estava acontecendo, como que a gente estava alcançando pessoas. Como eu falei que não dá para levar isso como uma regra, porque primeiro, olha o tanto de pessoas que começou a comprar pela internet, e outra, o quesito máscara. Ninguém nunca precisou usar. A Gabi sinalizou aqui quem é ela. Essa é minha irmã, gente. E aí, tipo, fugiu aqui o raciocínio. Voltei. Começou a dar certo essa parte aí da distribuição, começou a sair venda, e eu meio que sem entender, mas entendendo também a questão da oportunidade. Ninguém usava máscara, de repente todo mundo tem que usar, até que daqui a pouco vem a parada e fala, agora é obrigatório. Na verdade, um segredo aqui foi eu que conversei com o Dória, muito amigo meu, e eu falei pra ele, faz uma lei aí eu tô precisando, e aí ele acabou aceitando e me ajudou. Mentira? Você vai entender. Você acha que é avaliado apenas apertar o botão de promover a publicação? Boa, Paulo. Já que a gente está falando aqui, Paulo é um amigo meu, na verdade a gente também é sócio, mas vale responder aqui a pergunta dele. Você acha que é avaliado apenas apertar o botão de promover a publicação? Definitivamente não. Quando você vai atrás de uma informação na internet, é tanta coisinha que daí você está colocando dinheiro, né? Então o passo ele precisa ser muito bem calculado, porque senão você vai queimar dinheiro.
Então pode ser o efeito reverso. Você coloca dinheiro para você aumentar o seu alcance, mas numa dessas você pode só queimar dinheiro e não ter ali o seu retorno. Então, o que eu fiz? Vamos fazer um curso, né, de ads. Tá no meio dessa correria, comprei um baita curso parrudo, com muita informação que minha cabeça quase explodindo, mas eram coisas que já dava para ir colocando na prática e que de fato começaram a dar mais resultado. Então, uma coisa bem básica, eu não fazia Google Shopping, eu não fazia nada, né, até o final de agosto. Até o final de setembro. E por que eu comecei a fazer em setembro? Porque em agosto a gente teve um pico de vendas no nosso site e também em atacado. E aí numa dessa, setembro já ficou um pouco abaixo. E aí quando eu vi ali que nos últimos 10 dias de setembro já estava um pouco mais baixo, falei, bom, vamos começar a agir. E aí que eu comecei a fazer a campanha paga. Finalizamos o mês de setembro aí um pouco mais abaixo de agosto. Só que daí veio outubro, eu já colocando em prática o que eu aprendi, foram 2 semanas de curso todo santo dia colocando em prática. Outubro a gente conseguiu dar uma recuperada e superamos aí até o mês de agosto. E aí aquela preparação de, puta, Black Friday, o que eu vou fazer em Black Friday? Será que se eu simplesmente matar o preço, as pessoas vão entender? Ou será, de repente, passa muita coisa pela cabeça em questão de estratégia, né, do que fazer. Mas vem em novembro, a campanha começou a performar ainda melhor, a gente entrou forte no Google Shopping e até então novembro foi o nosso recorde, até no dia mesmo da Black Friday foi o nosso recorde de vendas num dia, que já era meio esperado. Hoje eu vejo que tinha muita coisa que dava para melhorar, mas... Peraí um minutinho. Oi? Ainda? Você tá apontando? Voltamos. E aí... Novembro deu muito bem. Lembrando que eu não. A parte de sazonalidade tem o macro que todo mundo sabe, mas eu não sei como que funciona para o nosso negócio, porque é o nosso literalmente primeiro ano. Não dá nem para dizer que é o primeiro ano, que são os primeiros meses aí que a gente começou a dar certo. E assim, ó, tem muita coisa. Talvez o jeito que eu falei aqui tenha parecido que foi coisas muito complexas de fazer. Mas na prática, não é. São coisas que eu arrisco a dizer que são muito simples. Muito simples. Que você entendendo o mercado ou o que você está vendendo, fica muito mais fácil para você, porque você está inserido. É só algumas coisinhas que você precisa saber, mas são coisas simples, mas é um conjunto de coisas simples que você precisa fazer. E lógico, tem diversas ferramentas que a cada passo que você dá, você precisa... tentar ao máximo ali dar mensurar o que você está fazendo, né? Tipo, você mexe numa campanha, na semana ali eu já consigo ver o que teve de mudança. Então, aí eu começo a testar, né? Então, quando eu comecei a fazer teste, vamos focar aqui em atacado. Descubra ali quais são as palavras-chave e tal. Um detalhe muito importante, máscara de tecido, você não é todo anúncio que é válido. Então tem uma série de restrições. Eu não sabia, quando eu comecei a fazer a campanha, na hora que eu subi a campanha deu negado. Eu falei, como assim? Né? Por que está sendo negado? Tá todo mundo vendendo isso aí, eu tô vendo até anúncio. E aí que eu vi que no comecinho, Insta e Google, eles simplesmente tinham proibido anúncio com relação à máscara. Justamente porque tem muita... São políticas, né? É algo relacionado à saúde. E para dar uma certa proteção para as pessoas, que ninguém sabia direito como que precisava ser as máscaras, as especificações, muita gente acabou se aproveitando, infelizmente. Né? Isso não é uma exclusividade brasileira não, velho. Isso daí tem em qualquer lugar, entendam isso, que espertão vai ter em todo canto. Só que numa dessa, no longo prazo, a gente vê quem é quem e realmente quem vai ficar. Só que essa parte, tipo, não podia anunciar. Aí, beleza. Em agosto eu tentei anunciar. Não pôde. Quando foi no final de setembro, que eu deixei de lado, e no final de setembro que eu comecei a tentar fazer, eu vi que tinha algumas palavras que eles liberaram. Então, por exemplo, máscara de tecido. Pode. Máscara 3D, que é esse modelo, não pode anunciar. Então, imagina. O meu carro-chefe. O meu principal produto, o que mais vende, eu não posso anunciar diretamente ele. Tem algumas formas indiretas de você montar uma
palavra-chave composta, digamos assim, né, meio que uma frase, daria para eu anunciar, só que daí você já quebra muito. Tipo, o Máscara 3D, que é o mais simples, eu não consigo fazer. Só que todo aquele trabalho que eu tinha feito lá de SEO, que é a otimização, né, para mecanismo de busca, a gente já tinha mais de 100 tipos de máscara no nosso site. Então isso dá volume da palavra-chave lá dentro. E se você jogar hoje Máscara 3D, no orgânico a gente não tá mais, mas a gente estava. Se você jogar Máscara 3D preto no Google, muito provavelmente a gente vai aparecer ali na primeira página. Por que muito provavelmente? Porque não é uma regra. Vai depender da sua geolocalização, tem várias coisas que o Google ele é inteligente para cada usuário. Tem a parte macro, mas tem uma inteligência que ele se adapta para cada perfil de pessoa, cada histórico que ele já tem de cada pessoa que está ali procurando daquilo. E aí vamos pegando mais informação para entender quais são as palavras-chave que eu posso anunciar até que foi dando certo. Ó, Insta, Buddy. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem que investir em todas as plataformas, Google e Face? Se você puder, não vamos colocar tem que. Se você puder, faça. Faça sabendo como tem que fazer. Porque, de novo, você pode colocar um dinheiro, você não tem retorno, porque talvez a campanha foi otimizada para o seu produto, enfim, ou por algum motivo não dá retorno, isso te frustra. E aí você pode achar que, porra, ou a ferramenta não dá certo, ou fiz merda, mas enfim, se você vai entrar para fazer essa distribuição, o meu maior conselho é, pega um valor que mesmo que ele não dá nenhum retorno para você, porque você vai começar a testar, enfim, isso não vai te prejudicar. É um dinheiro que você pode ali correr o risco de perder. Só que, ao meu ver, nunca é perdido, porque você vai estar... a distribuição do que você está anunciando, ele vai acontecer. Então, hoje eu não sei mais qual que é o número exato, mas existe uma média que era de 6 a 10 vezes que a pessoa vai visitar o seu site antes dela comprar. Né? Então isso não é uma regra. De média geral, até as minhas vendas estão em torno disso. 5, 6 vezes a pessoa entra no nosso site para ela efetuar ali uma venda. E não basta só você querer ter o produto e anunciar. Né? Então, o que a gente fez diferente? A gente trabalhou toda a embalagem. Tudo que incomodava um pouco, a gente dava insegurança, tipo, puta, tá indo uma embalagem simples. Melhora a embalagem, beleza. Como que a gente vai fazer para o nosso cliente voltar e comprar de novo? Primeiro, faz um produto bom, né? Pelo amor de Deus. Isso daí é mais do que a obrigação de qualquer pessoa. Hoje você não se diferencia com produto bom. Hoje é a sua obrigação você fazer um produto bom. Onde você vai diferenciar, que daí eu posso arriscar dizer que é para qualquer ramo. Tenha um produto bom e dê o melhor atendimento possível. Eu até bati aqui na mesa, balançou aí a parada. Dê o melhor atendimento possível. Mostra para a pessoa que está interessada no seu produto que você tem interesse em servir ela, que você quer que ela conheça o seu trabalho, que é um prazer para você apresentar o trabalho, ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho e a pessoa está pagando por isso. Entendeu? Então, quando você demonstra isso, foi quando o meu simples assim, era uma coisa natural minha. Eu valorizo demais isso. Porque, pensa aí, no meio de uma pandemia, muita gente tendo que ficar em casa, muita gente tendo salário cortado, muita gente ficando sem emprego, as pessoas ainda estavam se disponibilizando a pegar parte do dinheiro delas e comprar uma parada que eu tô fazendo. Isso pra mim é foda, demais, demais. Isso eu acho muito louco. E eu não posso fazer feio com essa pessoa. Né? Então, basicamente, tipo, se você vê esse relacionamento de compra e venda simplesmente com você ganhar, você tá fadado, velho, não vai dar certo. Porque, pensa, a pessoa ela tá pagando pra você te dar algo, ela tá falando, pelo amor de Deus, me dá isso aí que você tem, eu quero. Tipo, isso é algo que, se você pudesse pagar pra você ter esse tipo de... pra você ter o desejo das pessoas em algo que você tá fazendo, seria barato. E quando as pessoas de livre e espontânea vontade vêm, eu demonstro um respeito absurdo. Então, por mais que seja máscara, por mais que tenha muita gente que não deu atenção para essas coisas, eu fiz diferente. Então, eu quero fazer uma parada de qualidade. A gente montou
Eu sou bastante exigente nas coisas que a gente vai fazer, porque eu não quero fazer feio para as pessoas justamente que estão se disponibilizando a um dinheirinho ali, a um esforço, um pedacinho do esforço mensal dela para algo que eu estou oferecendo. E para mim, máscara, coisas que eu pego um tecido, transformo em algo, entrego para a pessoa, isso para mim é muito foda. Esse trabalho de manufatura ainda é meio raro hoje. É trabalhoso pra cacete, esse negócio de comprar tecido, estoque, corta, não sei o que. Tem muito processo até você chegar na venda. Né? Em algum momento, em uma outra live, a gente pode falar sobre a parte de infoproduto, tá? Que é totalmente oposto, você não tem essa trabalheira. Mas uma coisa eu te falo, esse trabalho te dá uma sensação muito gostosa depois que você vê o retorno das pessoas. Né? Então, nesse meio tempo de abril até aqui, a gente está muito bem ranqueado no Google. A gente está com 5 estrelas no Google, com vários comentários bacanas. A gente fez um cadastro no Reclame Aqui, porque eu instalei o Trustbox, que é uma parada de pessoas... Tipo, a pessoa que compra, ela recebe um e-mail para avaliar o nosso produto. E numa dessa eu tenho hoje um mural, assim, no Trustbox lá do Reclame Aqui, um mural de quase 50 comentários das pessoas elogiando o nosso produto. A gente também está com 5 estrelas lá. Então, quando você realmente demonstra respeito para as pessoas e você consegue traduzir isso em algo que você vai produzir ou você vai oferecer, tudo vai valer a pena. Vai valer a pena você ter um produto ali que te custa um pouco mais, vai valer muito a pena você atender bem essa pessoa, porque o atendimento, para mim, de novo, o produto ele é muito importante, mas... Na minha opinião, o atendimento que a gente fez, o respeito que a gente tem em embalar, isso é percebido. E além disso, isso já fideliza o cliente. Venda por venda que a gente fez até hoje, a gente coloca um envelopinho. Onde que tá? Queria mostrar. Ali do lado das... Cadê o azul, hein? Tem aí? Na caixa que tá entreaberta. Caixa embaixo do cabelão, caixa. Ok. Do lado. Bom. A gente tem a nossa cor azul, até aqui acho que não dá pra ver, mas é o nosso logo ele é todo azul. E a ideia é como que a gente consegue fazer esse cliente voltar. As vendas subiram, então assim, a gente começou a imprimir, né, um papelzinho de agradecimento, mas no final tem aqui a nossa assinatura. Mas aí é algo que até deu bastante trabalho para a Nathalie. A gente escrevia uma cartinha à mão. A gente não, a Nathalie. Escrevia uma cartinha à mão, uma por uma. Uma por uma, com o nome da pessoa, agradecendo, valorizando esse ato, digamos assim, dela comprar conosco, né? Que pra mim é uma puta demonstração de... Enfim, é uma demonstração muito da hora, assim, da pessoa depositar essa confiança no nosso trabalho. E aí, uma por uma, a gente envia um agradecimento exclusivo com o nome da pessoa e um cupom de desconto para ela comprar novamente. Porque, de novo, para mim vale a pena. Vale a pena eu dar um desconto generoso, tá? Não é descontinho de 5%, 10% não. O desconto ele é maior. E isso assim, dá um retorno muito louco. Tipo, é muito da hora quando você pensa numa ideia, você coloca ela em ação e você tem um resultado dela. Quando é positivo, é melhor ainda. E aí que tem a questão do poder do resultado. Vocês não têm ideia Faltou palavra aqui, hein? Você viu? Do quão transformador e satisfatório é você fazer uma parada e você ter resultado em cima dela. Uma coisa, imagina, seja lá o que for, imagina uma parada que você gosta de fazer. Aí imagina que você começa a fazer aquilo e as pessoas percebem que é algo bom. E além das pessoas perceberem que é algo bom, você tem um retorno financeiro em cima disso. Tá ligado? É o melhor dos mundos, velho. Quando você tem o retorno, quando você tem um resultado bom naquilo, é onde dá uma virada de chave. Porque, tipo, é da hora, assim, eu acredito, sim, que é da hora você fazer algo que você gosta de verdade. Só que se você não tem resultado,
mais cedo é só questão de tempo, mais cedo ou mais tarde vai ficar difícil. Aí eu tô falando basicamente de você gostar de fazer algo e conseguir ter renda em cima disso, tá? Conseguir vender mesmo, né? Porque vai transparecer isso, né? No que você tá fazendo. As pessoas percebem, velho. As pessoas nem percebem que elas percebem, mas elas percebem. E isso acaba dando muito certo e reflete sim no seu resultado final. E aí quanto mais resultado você tem, mais satisfatório fica e a roda ela gira cada vez maior, né? De você querer entregar mais e melhor, que você vai conseguir ter mais resultados, enfim. Então, literalmente, o resultado ele transforma, velho. Rúbia Barbosa, Rúbia Cakes. Sócia também, hein? Tá uma reunião só de sócios aqui, a parada. Você acha possível aumentar as vendas só no orgânico? Então, eu não achava. Mas eu não posso dizer que sim, mesmo isso tendo acontecido comigo. Por quê? Porque eu não quero que corra o risco de você achar que eu tô falando que as pessoas de modo geral, achar que o que eu tô falando é verdade e a pessoa vai lá fazer, vai dar as caras e de repente coloca dinheiro e não tem retorno e fala, filha da mãe, mentiu pra mim. Então assim, eu acho que pode acontecer, não espere. Não espere. Dá os seus pulos para você conseguir fazer a divulgação orgânica. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo da Rubia que se deu muito bem nesse momento fazendo bolos, cara. A pessoa tem um talento absurdo, faz muito bem o trabalho dela e no final das contas, de novo, é uma pessoa que faz um baita produto, entrega numa embalagem incrível que você olha assim, um bolo às vezes dá até um pouco de dó de comer, mas enfim, você percebe que a pessoa tem respeito naquilo que ela está fazendo. Naturalmente, se o produto for bom, de novo, não é mais do que a obrigação, mas quando você se diferenciar no como você trata o seu cliente, ele vai voltar, velho. O produto sendo bom, sendo bem atendido, ele vai voltar. Isso eu posso dizer com certeza, ele vai voltar. Venda no orgânico é mais ou menos você querer ter sucesso na vida sem se esforçar. Mais ou menos, tá? Ou mesmo se você tiver resultado orgânico, ele vai ser muito limitado, ele vai ser muito aquém de onde você pode chegar com o seu resultado se você fizer uma distribuição inteligente e conseguir encontrar as pessoas na internet que se interessam pelo seu produto. Então, o mecanismo de busca, tráfego orgânico e tráfego pago, é basicamente como que eu consigo impactar a pessoa que está procurando aquilo que eu ofereço. Né? Então, tem várias formas de você conseguir fazer isso. E aí, a hora que você acerta na veia, que eu tô na luta, né, para chegar nesse nível, mas a hora que você acerta na veia, é só você crescer a sua escala. Se você tiver capacidade produtiva, é só você aumentar a sua escala que o resultado vem. O mais difícil é você acertar o público para você encontrar na internet. A partir do momento que você acertou e encontrou ele, vai dar retorno, velho. Vai dar retorno. E aí é aumentar o seu alcance, mais dinheiro você coloca. A campanha ficou redondinha, só que ela sempre precisa estar revisando, tá? Não é assim que funciona. Eu entrei muito aqui na parte técnica, talvez se ficou meio confuso. Eu vou fazer mais conteúdos explicando, porque é bastante informação e eu falo pra cacete. Então eu me empolgo também, deu pra perceber que eu me empolgo também, mas eu falo pra caramba e depois em outros momentos eu vou focar um pouco mais e dar mais explicações pra não ficar tão aberto assim. Né? Então eu tenho uma colinha aqui que me dá direcionamento, que senão eu vou longe. Uma coisa que eu acho bem bacana se você pensa em empreender na internet, se você for produzir algo, tenta produzir algo que dê pra você vender pra empresa também. Isso fez total diferença pra gente. Tipo, eu vou citar muito essa parte dos nossos resultados, porque é a prova que eu tenho. Se deu certo pra mim, eu acredito que tem algumas coisas gerais, em linhas gerais, que você pode aplicar que vai dar certo também. Porque, basicamente, se você faz algo pro consumidor final, você vai atingir só o consumidor final. Se você criar uma parada que dá pra você atingir o consumidor final e de repente empresas gostarem do seu trabalho, você já tem o dobro de chances para você vender, basicamente. Só que a diferença é que quando você atinge empresas, né, pedido pequeno, né, então você equilibra o valor para você conseguir vender muito mais. E aí tem a plena ideia da sua capacidade produtiva para você não dar mancada com empresas.
não dá mancada com ninguém. Em questão de pegar uma encomenda e não conseguir dar conta. Porque isso daí te queima, faz o efeito totalmente inverso do que é atender bem o seu cliente, né? Então tem várias formas de você conseguir fazer um trabalho bom, não é só você ser gentil e ser simpático. Não, você tem que ser efetivo naquilo que você está oferecendo. É onde a coisa acaba acontecendo. E aí, essa parte da distribuição paga versus a orgânica, para fechar, conheça bem o seu público. Tem várias ferramentas que te dão muita informação gratuita. Então, o Analytics, você tendo lá no seu site, ele já vai te dar muita informação. Ah, mas eu não tenho o site. Não tem problema. Pode fazer na rede social. Mas divulga, né? Divulga. Manda para todo mundo. Fala uma coisa bem pessoal aqui também. Eu já fiquei em um outro momento meio assim, porque meus amigos mais próximos de mim, eu já falei várias vezes com eles de algo que eu estava fazendo. Então, por exemplo, trabalhando quando a gente começou a produzir a nossa marca, foram as primeiras pessoas que eu passei, que eu mostrei, que eu faço questão de mostrar, porque eu acredito que o feedback vai ser sincero e eu quero sim que as pessoas vejam o trabalho que eu estou fazendo para me dizer onde que eu posso melhorar e também para dizer se eu estou acertando. E aí eu fiz a minha marca, trabalhei com planejamento financeiro para pessoa física, isso me ajudou pra cacete entender essa parte. Você tem que saber lidar com dinheiro, velho, senão você vai ficar dando cabeçada e o seu esforço não vai ficar difícil de você conseguir mensurar, né? Então é essencial você também aprender. Então vai o dia começar a trabalhar com planejamento financeiro e começa a falar para as pessoas que estão próximas dele. Entra a pandemia, máscara, vai Diego falar para todo mundo, pessoal, estão vendendo máscara. Mas eu nunca falei isso para as pessoas, mas, velho, é a minha fonte de renda única, sabe? Eu não tô indo atrás de dinheiro de ninguém. Eu tô fazendo as minhas paradas, o meu trabalho, porque eu tô tentando me sobressair e eu vou conseguir, mas eu quero fazer diferente, sabe? Eu almejo resultados grandes, eu acredito no poder de, conforme eu for aprendendo algumas coisas, eu vou compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque, sei lá, eu quero fazer a porra da minha vida valer a pena, não é só fazer dinheiro, eu quero, sei lá, eu quero muito que pessoas que tiveram a mesma sensação que eu tendo resultado tenham também. Porque isso é muito foda, velho. Porque é gostoso, porque você começa a achar que sua vida vale a pena, você começa a valorizar você mesmo, sabe? Você começa, de repente, se ver de uma outra forma, você se valoriza, sua autoestima vai lá em cima. E aí você tem que aproveitar essa empolgação, porque vai chegar um dia que é bosta, vai chegar o dia ruim também. Mas é muita responsabilidade você ter negócio próprio que você vai ter que fazer a parada acontecer quando você tá bem, quando você tá mal. Tipo, o mercado e as pessoas, elas estão cagando pra isso, porque de fato não tem nada a ver com a vida delas, né? Você não pode tratar mal alguém porque você não tá no dia bem, o problema é seu, se vira, sabe? Isso não dá pra... E a gente fica muito nessa parte da empolgação. Eu sempre tive esse problema de começa a fazer uma parada... Voltei. Você começa empolgado, eu fazia isso, fiz várias vezes. Começa muito empolgado, pico de energia, empolgadão, não vê o resultado, ou simplesmente desanima. Aí, outra coisa nova, vai, não dá continuidade. Até que chegou uma hora que eu consegui fazer algo, peguei a empolgação, fui pra cima, tive o resultado no meio do caminho. Tamo aí até hoje. Sabe, a ponto de eu me sentir à vontade de trocar ideia, de fazer uma live aqui sem anunciar pra ninguém, de dar aqui minha cara a tapa, porque eu sempre quis fazer isso, mas eu não me sentia com propriedade pra fazer isso. Tipo, o que eu vou falar pras pessoas? Eu sou exemplo do quê? Sabe, olha como era a minha cabeça, e tipo, eu não preciso ser o melhor do mundo, eu simplesmente preciso só passar alguma coisa ali que eu sei pra passar informação pra alguém, e se ela conseguir fazer uso disso e ter ali um resultado pra ela, ou que ela descobrir uma parada nova, vai ser... Eu vou ficar feliz pra caramba, nem precisa falar pra mim. Se ela... Tipo, eu não quero esse reconhecimento. Se ela mesmo se conseguiu ter resultado, ótimo pra ela. Sabe, a vida é muito mais do que só ficar correndo atrás, ficar na corrida dos ratos, sabe? Que é fazendo o que todo mundo faz. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito viajado. Vou continuar sendo viajado porque isso me diferencia.
Eu vejo as coisas dessa forma, né? Então, assim, galera que tá pensando em fazer alguma coisa esse ano, talvez as coisas não vão mudar muito. Então, como que foi esse ano? O que você fez? Se você continuar fazendo a mesma coisa, não tem nada de errado com isso, mas talvez o resultado não venha. Agora, se você quer mudar o jogo, se você quer fazer as coisas diferentes, se você quer mudar o rumo aí da sua vida, se você quer se arriscar aí pra internet, tem a frase que você deveria ter começado há 20 anos atrás. Quem começou 20 anos atrás aqui no Brasil na internet, rapaz, se não desistiu, tá indo bem. Mas vamos lá, 10 anos atrás, você já estaria bem. Já que você não começou 10 anos atrás, começa agora. Começa agora, fim do ano tá aí, pensa bem no que você vai fazer. Eu vou postar bastante, eu vou produzir alguns materiais aqui para continuar levando. O nome desse programa aqui é Rebenta no On, Rebenta no Online. Eu acredito que algumas coisas que eu passar aqui dá para te ajudar a, pelo menos, ter um início aí para começar a arrebentar no online. Acredito de verdade nisso. Vou basicamente documentar o que eu estou fazendo e dou aí a sugestão de vocês, quem quiser se arriscar a fazer alguma coisa que de repente se interessa, e conta comigo para te ajudar a crescer, a escalar o seu negócio, né? A gente vê um ano aí, a princípio vai ser bastante desafiador, e a minha parte eu estou fazendo. Enfim, isso me dá ali o meu propósito. Então, ajudar ali algumas pessoas, não acredito que simplesmente dando as coisas a gente consegue ajudar. Tem alguns casos que sim, as pessoas vão precisar receber algo direto, mas em outros momentos eu prefiro te ajudar, te passar algumas informações ali com relação a trabalho, porque a nossa vida é isso, né? A gente acha que não só trabalho, né, gente? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a gente precisa muito disso, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, a gente precisa ter as nossas necessidades básicas. E se você quer um resultado acima da média, você vai ter que fazer um trabalho acima da média. Dá trabalho pra caramba. De modo geral, são coisas simples, não são fáceis, mas vale muito a pena. Tá bom? Vou deixar essa live gravada. Eita lasqueira, com umas pessoas aqui. Tô encarando aqui o cara e a coragem, tô com o sovaco todo molhado aqui de suado, que eu tô um pouco nervoso. Mas é workaholic. Produção não para e a mamãe aqui no gás. Gabi, minha mãe, é foda porque ao mesmo tempo que eu quero ter mais trabalho, só que eu sei também que vai representar mais trabalho para elas, né? Então, só para vocês terem um resuminho, eu comecei o ano, Diego, eu, sozinho, comecei quebrado. E nesse ano eu tô finalizando com a minha empresa crescendo, eu consegui ajudar com o trabalho a minha família, eu tenho 3 sócios a mais em outros 2 negócios, então além da minha marca, acho que eu posso dizer, tem a Rúbia e o Paulo, eles são meus sócios, a gente vai fazer o lançamento dos trabalhos da Rúbia. Meu celular tá ficando cada vez mais torto aqui. A Rúbia começou a fazer conteúdo de bolos, ela é uma confeiteira de mão cheia, e a gente começou a fazer um trabalho com eles. A gente vai desenvolver um curso, a gente vai levar, ela também tem ali o propósito de informação para as pessoas, ela se deu muito bem, por exemplo, e esse poder da informação que ela tem, a gente conseguir alcançar as pessoas. Então é isso que a gente vai fazer com ela e com o Paulo, para outras pessoas verem ali uma fontezinha de renda por meio da confeitaria, trabalhando em casa mesmo. E outra coisa que é super novidade, muita gente não sabe, tem a padaria Fale com a Gertrudes. E a Notaria, a gente também entrou para a sociedade, então é uma padaria muito foda de fermentação natural. E assim, a pessoa que está por trás disso é o Bruno Naba, é uma pessoa extremamente talentosa, velho. Tipo a Rúbia, essa galera tem um talento que é muito foda. Ah, meu Deus, tem a minha cachorra aqui, Chorane. Então, é uma galera talentosa que conseguiu sobressair. Então, a gente tá unindo aí as nossas forças para conseguir fazer o nosso ano diferente e também passar
informação para algumas pessoas que vê uma possibilidade, vê uma luz ali no fim do túnel para conseguir se sobressair no meio de tanta coisa chata que está acontecendo. Então, além de estar trabalhando pra cacete, a gente ainda está dedicando nosso tempo para passar informação para outras pessoas. E isso está alinhado com o meu propósito. Eu acho isso sensacional. Eu quero um dia que vai acontecer quando momento aí que eu for lá para debaixo da terra, eu conseguir olhar para trás e falar, caralho, quer dizer, eu já vou ter morrido, né? Mas pelo menos quando eu chegar ali perto do penhasco, eu olhar e ver que eu fiz uma parada legal para algumas pessoas, sabe? Isso me dá propósito, isso me dá energia, isso me dá vontade de levantar cedo e fazer diferente. É isso aí, minha gente. Obrigado aí para quem ficou, tem 12 pessoas, eita, nós. E é isso, foi muito surpresa, eu mesmo não estava planejando, tanto que fiz uma colinha aqui, mas a partir de agora vocês vão me ver com um pouquinho mais de frequência. Espero que gostem. Tá bom? Um beijo, meu povo. Se cuidem. Vamos fazer a nossa vida valer a pena, né? Pra cima. Beijo, beijo.